Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula de desenvolvimento do nosso curso, vamos dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação Full Stack Mensageiro Instantâneo. E nessa aula de hoje eu quero apresentar o back-end para você que está assistindo, que está acompanhando as nossas aulas, o nosso curso. E o back-end, eu utilizei o Nest, como eu já falei na aula passada, quando eu estava apresentando o mobile. Aqui está toda a estrutura da aplicação, como que vai funcionar. Eu não vou explicar muito. Um pouco mais para frente eu explico mais detalhadamente sobre o projeto, eu mostro para vocês, tá? Mas eu vou passar algumas informações aqui, está todos os módulos. Então eu estou utilizando o Nest para fazer todo esse processo, está aqui as ferramentas que eu instalei. Eu já executei, eu vou mostrar ela funcionando agora, eu vou fazer alguns gaps, está aqui a da aula passada ainda, que eu não matei, né? Eu vou fazer o seguinte, eu posso até não deixar ela aqui, deixa aí funcionar. Então eu estou aqui executando o meu módulo, o meu projeto inteiro do Nest. Então ele mostra aqui nos logs tudo que eu tenho, todos os módulos que eu tenho criado, ele mostra aqui para gente. E para simular o back-end, eu vou utilizar essa ferramenta que um pouco mais para frente eu mostro para vocês instalando, funcionando, alguns detalhes de configuração, ok? Aqui eu só, basicamente, aqui eu crio um usuário, aqui na realidade esse módulo aqui é um módulo de sessão. Esse módulo de sessão aqui, ele gera um token para mim, que é esse token que eu vou fazer a conexão. Falta fazer o refresh token, mas eu estou com um formato de autenticação que eu não vou precisar do token, do refresh token. Legal? Então isso aí eu faço lá dentro do mobile. Uma estratégia, eu vou utilizar de uma estratégia diferente para fazer esse processo. Então eu tenho aqui, ó, eu autentiquei com a minha sessão, com o meu e-mail e com a senha, ok? E ele gera esse token aqui para mim. Através desse token é que eu vou validar, vou criar um usuário, vou adicionar ele aqui. Por enquanto eu não estou utilizando, mas eu posso aqui nos headers fazer a validação aqui dos meus dados. Aqui, ó, eu posso adicionar ele aqui como authorization e adicionar o meu bear aqui. Através do meu bear que eu vou fazer a autenticação. Então, só vou poder criar se eu estiver autenticado. Por enquanto, eu não validei esse processo ainda, que esse processo de validação a gente vai fazer aqui no módulo de usuário, no controle, aí eu uso um annotation aqui do próprio Nest para fazer essa validação por mim. Mas, por enquanto, eu não coloquei, porque senão ia ficar pedindo a validação, eu teria que gerar token. Então, eu resolvi criar todo o processo primeiro, para depois eu vir com as partes finais, que é a parte de validação, a parte de esconder senha. Daqui a pouco você vai ver que ficou muito detalhezinho, que a gente vai fazer essas correções, né? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu crio o usuário, eu não vou criar porque eu já criei em outros momentos, legal? Então eu tenho aqui, eu busco todos os usuários, aqui eu crio a sessão, aqui eu busco tudo. Na hora que eu faço um send aqui, ó, ele busca todos os usuários para mim. Aqui ele busca por ID, né? Eu estou buscando as informações só do usuário. Você já vai poder ver o que a gente vai ter na aplicação. Olha só, o usuário vai ter correlação com todas essas informações aqui. O phone number, o password, ó, tá vendo? Isso aqui é um detalhe que a gente não que eu não preciso mandar para o front essa informação aqui. Se ele é usuário, se ele é admin, se ele é master, se ele está banido, falso, online, falso. Então a gente vai ter um monte de informação aqui. Em quantos devices, eu coloquei até o device aqui para saber em quantos devices ele está conectado. Eu vou fazer esse processo de pegar o nome, um ID, uma informação do device e salvar dentro do banco de dados. Então essa aplicação você vai ter um controle de em quantos aplicativos esse message vai estar instalado, se ele está invisível. E aqui tem mais algumas informações que no decorrer do processo, quando nós estiver criando nosso esquema, você vai ver esse detalhe aqui, beleza? Eu só queria demonstrar para vocês. Um pouco mais para frente eu vou ensinar vocês a instalar essa ferramenta. Por enquanto eu só estou demonstrando a ferramenta, só estou demonstrando aqui como que funciona. Legal? Então aqui no nosso projeto, aqui no nosso roadmap, começar a criar o nosso projeto, aqui o back-end, já coloquei ele para cá. E depois de criar o projeto, o próximo passo que a gente tem que fazer é criar o esquema. Então, tá aqui, eu já coloquei em andamento. A gente já vai começar a criar esse projeto back-end com Nest. Eu vou ensinar todo o processo, como que você utiliza o framework, nós vamos ver a documentação, tudo certinho. E depois a gente já vai começar a criar o esquema, que o esquema é um pouco grande. Nós vamos criar todo ele primeiro, todo o esquema de todo o processo. Depois a gente volta
A gente vai criar todo o banco de dados, toda a estrutura, depois a gente vai só utilizando ele de forma mais organizada. E se a gente quiser mudar alguma coisa, fica pouca coisa para mudar, para adicionar. Eu já trouxe bem organizadinho aqui, a gente vai ter pouca coisa para mudar, tá bom? Então vamos lá, essa é a aplicação do back-end. Eu não tenho muita coisa para mostrar, porque o back-end é mais ou menos sem visual, sem nada, né? É mais informação. Então, resumindo, eu estou utilizando o Postman para simular o nosso front-end, salvar, editar, para fazer um monte de informações. IDE Visual Studio Code, que eu estou utilizando para editar, para me escrever o meu código, e é muito simples. Como eu te falei, o banco de dados eu vou utilizar o Docker, eu vou utilizar o sistema de Docker para a gente estar hospedando o nosso banco de dados. Então aqui a gente está utilizando aqui o Postman para fazer a simulação do nosso front-end, né? Porque a gente vai desenvolvendo, então já para não ter que desenvolver uma aplicação, aguardar, a gente testa primeiro aqui, que é muito mais rápido, né? Aí nós temos aqui o nosso código. A gente vai utilizar Docker Composer para fazer a criação do nosso container. A gente vai utilizar o sistema de Docker para estar hospedando esse container nosso. E é isso, pessoal. A nossa aplicação já está caminhando. A gente já vai começar a criar nas próximas aulas. Agora já vamos começar a conhecer o Nest e organizar tudo para que daqui a pouco você comece a aparecer aí e compartilhar no seu portfólio as aplicações. Você pode criar de forma separada, você pode criar numa pasta só as duas aplicações e compartilhar aí no seu portfólio e ter uma ótima de uma aplicação aí para você compartilhar com as pessoas que vai analisar, vai ver o seu portfólio, tanto no LinkedIn quanto no GitHub. Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.